A luz que brilha aqui nesse congá é a luz divina, é luz de Oxalá. A luz que brilha aqui nesse congá é a luz divina, é luz de Oxalá. Boa noite, meus irmãos de fé. Bom, não dá nem para falar boa noite direito, tá dia ainda, né? Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, sou Cláudio Ricomini, sacerdote da Casa do Pai Benedito. Terreiro esse localizado aqui em São Paulo, na Zona Sul, no bairro do Itaimibi. Terreiro que é um templo-escola, um templo formador de novos médiuns de Umbanda. Terreiro que também é um local de iniciação da magia divina, porque somos praticantes da magia divina, somos praticantes desse ensinamento tão maravilhoso que Mestre Rubens Saraceni nos deixou. Marta, queridona, Késia, Zete, pessoal aí que está sempre nos acompanhando, Claudião, meu xará, médium de desenvolvimento da nossa casa, chegando aí. Um abraço a todos vocês. Meu irmão Eduardo, direto aí do Japão, sempre conosco, né? Meu axé. Vamos deixar o pessoal chegar para que possamos falar desse assunto tão, eu não vou dizer polêmico, né? Mas que causa bastante controvérsia. Eu acho que a imagem está um pouco escura, mas isso eu acho que é por causa do contraste, né? Quando a gente estava fazendo o vídeo à noite, acho que a imagem ficava um pouquinho mais clara. Então essa imagem um pouquinho escura do meu rosto, eu acho que é por causa aí que lá fora tá dia ainda, tá certo? Esse tema é um tema que muita gente me pergunta: posso fazer firmeza de Exu em casa? Posso acender vela para Exu em casa, né? É um tema muito polêmico, porque já falaram tanta bobagem sobre Exu, que as pessoas acabam ficando temerosas, né? Fazer dentro de casa, fazer fora. Bom, vou colocar aqui a minha visão, lembrando a todos que não sou dono da verdade, até porque dentro da espiritualidade não existe uma verdade. Vou falar daquilo que aprendi, principalmente com o mestre Rubens Saraceni, daquilo que eu vivenciei já dentro aí de 25 anos de prática umbandista, né? Vendo o que dá certo, o que não dá certo. Então, vou falar a minha visão sobre fundamentos de Exu dentro da casa. Primeiramente, o porquê que eu vou firmar um Exu e o que é firmar um Exu dentro da minha casa. Sou médio de Umbanda? Não sou médio. Sou simpatizante. Fui num terreiro, ganhei uma pedra, que nem alguns dias atrás fizemos a gira aqui em louvor ao Senhor Exu do Ouro. Então muitas pessoas trouxeram elementos para consagrar. Isso é uma firmeza, isso é um assentamento. O que é isso? Então vamos explicar por parte, que cada coisa aí que eu falei tem diferenças. Então vamos lá. Você foi numa gira, né? Vamos pegar exemplo aí. Você foi numa gira de tranca-ruas, uma festa de tranca-ruas, que tem muito por aí. Não existe terreiro de Umbanda que não tenha um tranca-ruas trabalhando, né? Sempre. Se não for do dirigente, mas tem ali do pai pequeno, da mãe pequena, de algum médium, ou de muitos. Aqui na nossa casa, além dele trabalhar comigo, trabalha pelo menos com uns 4, 5 médiums. É muito comum. Então você vai lá numa festa de tranca-ruas, você leva uma chave, você leva um pedaço de trilho, você leva uma corrente, ou uma turmalina negra, enfim, você leva algum elemento para o Exu imantar. O que o Exu vai fazer com aquilo? Ele vai imantar, vai carregar de axé, vai carregar de força e vai falar para você: olha, coloca atrás da porta, coloca perto do seu portão, coloca embaixo da sua mesa de trabalho, coloca em cima da sua mesa, enfim, ele vai
pedir para você colocar aquele elemento em algum lugar. Isso é uma firmeza de Exu, isso é um ponto de atração, um ponto firmador. Não é uma firmeza ela tem muitos elementos. Então ali é como você ganhasse um presente. Tudo bem que você levou o elemento, mas é um presente da divindade, ou melhor, da força. Aqui na minha loja eu tenho uma pedra, tem uma turmalina negra grande que seu tranca-ruas, que trabalha comigo, imantou, preparou e pediu, deixa aqui perto da porta. Ou seja, é algo que com certeza ele colocou funções, ele preparou aquele elemento aqui para minha loja, para pegar cargas de inveja, vibrações que chegam, né? Turmalina negra é uma pedra fantástica, é uma das minhas preferidas, tem um poder de diluir energias negativas, vibrações mentais, espirituais, enfim, o que for, ela vai trabalhar muito bem. Mas isso não dá para falar é uma firmeza, né? É um presente que você ganhou do Exu para rebater energias que chegam na casa, rebater vibrações que estão chegando na casa, coisas que estão vindo. Você foi lá, que nem muita gente veio aqui na firmeza para o seu Exu do Ouro, na gira que fizemos. Então tinha o tacho de cobre, tinha pirita, tinha, né, falei pessoal, chave dourada, um monte de coisa. Exu do Ouro é uma força que trabalha a força prosperadora. Trabalha muito bem essa força, o próprio nome traz isso. Também tem esse mesmo significado que eu falei aqui do tranca-rua. Você ganhou aquele elemento, normalmente ele vai falar para você, coloque em cima da sua mesa, perto do portão, perto da sua porta, e de vez em quando você vai lá e acende vela preta e dourada ou só preta, reativando, reavivando aquela força. Não necessariamente esse Exu vai trabalhar, está na sua linha de trabalho, mas ali foi um presente que o Exu te deu. Ele carregou de axé e mantou para quê? Toda vez que você olhar, tocar, pensar, for ali naquele elemento, aquilo ali sirva de canal entre ele e você. Você acendeu a vela, aquilo explode no astral, entra em atividade. Então isso qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode ir numa gira de Exu e levar um elemento para o Exu consagrar. O único local que você não pode colocar esses elementos é no seu altar. No seu altar de orixá da direita. Porque Exu, ele é o representante do vazio absoluto. Se você colocar um elemento de Exu no altar, você estabelece o vazio no altar, que é a plenitude de Oxalá. Por isso Oxalá está sempre no alto ou ao centro de um altar. Então o único local que você não pode colocar um presente que você ganhou de Exu é no altar. No altar de orixá, de caboclo, de preto velho, lá você não pode pôr, tá certo? Mas você pode pôr perto da entrada, na sua mesa de trabalho, no seu escritório, em qualquer lugar. Lembrando que Exu é o guardião do seu exterior. Ele guarda o exterior de todos os orixás. Exu é o senhor do vazio. Ele foi a primeira divindade a ser manifestada e aonde, quando ele saiu, nós falamos do interior de Deus, só existia o vazio e ele é o regente desse vazio. Só que esse vazio tem limites. Tudo que foi criado depois por Deus, que são as demais divindades, e a segunda divindade ser exteriorizada por Deus é o orixá Oxalá, tudo que Oxalá criou, porque Oxalá é o Senhor dos espaços, é o Criador dos mundos, ele criou dentro do vazio de Exu. Por isso Exu é o guardião de todos os orixás, porque ele está por fora de todos os domínios de todos os orixás. Isso eu explico sempre com lousa, né? Fica mais fácil de entender, sem lousa é um pouquinho difícil. Mas por isso que Exu está no exterior, que ele normalmente é firmado fora da casa, porque a casa é como se fosse o domínio do seu orixá, como se fosse não, é. Aqui é um terreiro de Umbanda, mas também é a minha casa, aqui é a casa do senhor Oxóssi. Firmamos o Exu nas extremidades, por quê?
Ele não está dentro. Dentro é o domínio do orixá, ele está por fora, como o orixá Exu está por fora da criação. Só por isso, minha gente, que Exu é firmado fora. Só por isso, mas que justifica. Não é porque ele é demônio, não é porque ele vai causar bagunça dentro de um terreiro ou dentro da sua casa, porque ele é o guardião do exterior. Só por isso. Por isso que eles pedimos firme perto do portão, perto da entrada, perto da porta, na área de serviço, quando é apartamento, na varanda. Para quê? Simbolizando o exterior. O único erro que você não pode cometer é firmar Exu no altar ou abaixo dele, como eu já vi, e era comum, hoje em dia não mais. Mas tem o altar do orixá e aí na parte inferior Exu. Isso é errado. Se você fizer isso, realmente é errado e vai, né, como diz Exu Mirim, vai complicar o negócio aí, tá certo? Então isso é um presente. Você ganhou um presente, levou para o Exu imantar, qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, quem pode firmar um Exu dentro da sua casa? Quem pode colocar? Aí realmente isso é para médiuns. Médiuns que trabalham mediunicamente, semanalmente. Médiuns que fizeram o seu desenvolvimento. Não é no começo. Não é na primeira semana, não é no primeiro mês, não é nem no primeiro ano. É quando você já incorporou ele, muitas vezes, já incorporou seu orixá, seu sacerdote já levou você ou te indicou para que você vá na natureza fazer o quê? A oferenda afirmadora de forças do seu Exu na natureza. Você firmou ele, aí você se integra a essa corrente, firmou todos os orixás, firmou os seus orixás pessoais, principalmente, não precisa todos, né? Mas o seu, orixá frente, juntó e o ancestral. Você firmou seu caboclo, seu preto velho, enfim, todos aqueles, o seu time, aqueles que te acompanham. Aí você vai pensar o quê? Em fazer o seu altar. Você vai fazer o seu altar que pode ter imagens, pode ter pedras, pode ter símbolos, mas você fez um altar dentro da sua casa. Aí justifica você ter uma firmeza. Firmeza o que é? Uma reunião de elementos do seu Exu de trabalho, Exu frenteiro, como alguns dizem, Exu de frente, ou do seu Exu guardião, que é um pouco mais difícil porque é um conceito trazido por mestre Rubens Saraceni. Só vai entender esse conceito quem fez o sacerdócio ou o curso de preparação sacerdotal. Então nem vou falar dele. Vou falar do Exu de trabalho, que é que todo mundo conhece. Não justifica você ter uma firmeza do seu Exu sem ter o altar. O altar é irradiador. A firmeza é como se fosse um ralo. Os dois trabalham em equilíbrio. Não adianta você ter só o Exu sem ter o altar. Tem um altar sem a firmeza de Exu? Funciona? Funciona. Mas é melhor você ter essa firmeza. Ah, eu tenho espaço só para o altar, não tenho para a firmeza. Ela pode ser móvel. Meu Deus do céu, o que é uma firmeza móvel? É aquela firmeza que você monta e desmonta. Você monta, você não tem espaço. Tem muita gente que tem cachorro, gato, cachorro vai bagunçar a firmeza, não dá para montar. Ele monta ali, coloca ali os elementos, tridente, punhal, caveira, bebida, vela, charuto, monta um triângulo, monta uma cruz, monta um octágono, ativa uma vez por semana. Passou 12 horas, desmonta tudo, pega aquilo, guarda dentro de um pano preto, na outra semana monta. Isso é uma firmeza móvel. Firmeza permanente, aquilo que você não mexe, aquilo que deixa lá quietinho, você não põe a mão. E o terceiro, que é assentamento, que aí eu recomendo somente para terreiro. Porque assentamento é algo que vai mais elementos, algo que você precisa ter uma compreensão, que você assenta aquela força, ou seja, você coloca aquela força
Para quê? Por uma função muito específica. Um Exu dentro de um terreiro, a grande função dele é guardar o exterior do terreiro, guardar para que forças não adentrem ao reino do orixá. Então, se a casa é de Ogum, os Exus são de Ogum, protegendo, claro, tem Exu de todo canto, mas o principal guardião é de Ogum, impedindo que forças entrem dentro do reino de Ogum. Se a casa é de Oxum, Exus de Oxum, protegendo. Então ali precisa ter um Exu assentado. Precisa ter uma força 24 horas por dia guardando um terreiro. O terreiro. Então um terreiro tem 24 horas por dia, claro, terreiros que estão de acordo com a lei maior. Porque a lei maior não ampara safado, pilantra, pessoas que enganam, pessoas que vivem aí cobrando de pessoas, pessoas que vivem roubando, extorquindo, ameaçando. Isso daí é a lei maior. Eu estou lendo aqui a pergunta, por isso que eu parei. Não, Alice, você pode ter o seu altar, claro, tranquilo. Você não precisa incorporar guia para ter o altar. O que eu disse, se você é médium, trabalhador de Umbanda frequentemente, é legal, é bacana você ter um altar. Mas nem todo mundo consegue ter altar, por quê? Conflitos familiares, tá? Conflitos, família não aceita, enfim. Mas você pode ter o seu altar sem incorporar guias. Então, voltando ao que eu estava falando, Exu assentado, no meu entendimento, é para terreiro. Ou para um médium que trabalha num terreiro, mas também já autorizado pelo seu sacerdote, atenda pessoas eventualmente. Então, realmente, ele precisa ter uma força ali. Então, nós temos essas três modalidades, vamos falar assim. Aquilo que você ganha de um Exu, que você pode deixar à vista ou pode deixar guardado, envolto num pano preto, num pano vermelho. E quando você quer reativar, reavivar aquela força, você faz um triângulo de velas pretas, faz uma cruz, faz um octágono, coloca aquele elemento, clama a força do Exu e aquilo fica lá por 12 horas, depois você recolhe. Você pode ter uma firmeza móvel ou fixa, que ela já tem o cantinho dela, que ela fica lá e você semanalmente reaviva ela. Ou um assentamento, que aí normalmente é para terreiro, porque vão muitos elementos, precisa-se ter o porquê. Por que que você vai colocar um Exu assentado na sua casa se é só você? Só seu familiar não vai ter serviço para ele, né? Deixa eu ver aqui a Márcia. A casinha no portão, Pai Cláudio, é assentamento ou firmeza? Depende, Márcia. Depende. Pode ser uma firmeza fixa quando você é um médium. O assentamento é quando vai muitos elementos, muita coisa, e ali, assentamento vem da palavra assentado, fixo, ou seja, aquela força fica, não que ela fica amarrada, mas ela está ligada 24 horas por dia. Tá certo? Todo terreiro tem um assentamento, tem a tronqueira que nós falamos, ou tem várias firmezas. Aqui nós temos uma firmeza, temos uma tronqueira. Qual é a diferença? Quantidade e finalidade de elementos. Uma tronqueira é algo macro. Uma firmeza já é algo mais compacto, com uma finalidade bem específica. Então, meus irmãos, temos essas diferenças. Deixa eu ver o tempo aqui. 18 minutos. Temos essas diferenças de coisas para Exu. Todo mundo pode fazer a sua evocação de Exu na sua casa, tá? Só não pode fazer no altar. Então você pode ir na lavanderia, na área de serviço. Todo mundo faz isso na Umbanda Sagrada, tá? Não pode firmar Exu dentro de casa.
Desculpa, quem acredita nisso, ai, não pode acender velas dentro de casa. Quem fala isso é os irmãos kardecistas. Não é um bandista, acende vela. Se a força é sua, a força te quer bem, por que você não vai acender a força para ele? Tá aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar, deixa eu ver. Estão vendo lá ao fundo? Ali é a firmeza do seu tranca-ruas. Ó, tá até acesa, tá a imagem dele, tem elementos. Aqui. Minha casa é meu terreiro, mas também é minha casa. Eu quero aqueles que me querem bem perto de mim. Então por que não ter? Claro que você pode ter. Você não pode ter uma imagem de Exu no altar. Aí não dá, né? Márcia, estátua e tridente, sim, você tem uma firmeza fixa, tá? Você tem uma firmeza que ali você coloca os seus elementos e é isso aí. O que eu recomendo? Semanalmente, acenda velas, troque o marafo, faça seus pedidos de amparo e proteção para você, para sua família e fantástico, é isso daí. Você pode ter sim, tá? Agora um outro tema muito polêmico, tá? Muito polêmico que eu acho que talvez seja uma coisa que é perigosa, não seria perigosa a palavra, mas que é algo que eu não recomendo mesmo, pelo menos no meu ponto de vista, lembrando que eu não sou o suprassumo da Umbanda, jamais você, jamais quero ser nada, eu sou só um médium de Umbanda, que é o que, minha gente? Firmar um Exu. Você, médium, você firmar o seu Exu dentro do terreiro que você trabalha. Eu, particularmente, eu acho que esse é o maior erro que se comete dentro da Umbanda. Não só o Exu, mas como o Orixá, como outras forças. Suas forças têm que ser firmadas na natureza. Seu Exu, seu caboclo, seu preto velho, seu Orixá tem que ser firmado na natureza. Mas e aí? E as coisas dele? Eu não posso ter em casa, eu não posso montar, ok? Você traz, guarda. Guarda num pano, quando você precisar ativar, você reaviva. Agora, você imagina se você firma o Exu dentro de um terreiro. E você sai do terreiro. E aí? O que você faz? Normalmente, se você saiu, é porque houve alguma desavença. Aí você vai chegar lá no portão, ó pai, vim buscar meu assentamento. Isso dá tanto problema, minha gente. Isso dá tanto rolo, porque o sacerdote não vai querer. Ele, enfim, gente, eu nem vou falar muita coisa aqui que acontece para não me lindrar pessoas, enfim, né? Eu não estou aqui para ditar regras de Umbanda, mas no meu entendimento, você tem que fazer. Silvério, quem pode fazer a firmeza do Pai de Santo no terreiro é só o sacerdote. Aqui, para vocês terem noção, nem a minha esposa tem as forças dela firmada. Aqui, terreiro não se divide. Pode-se trabalhar junto. Claro, minha esposa trabalha junto comigo, mas as forças dela estão firmadas na natureza. O Exu dela está firmado na natureza, a pombagira dela na natureza, o orixá dela na natureza. Aqui dentro não tem 2 orixás numa casa, não tem 2 Exus. Você já viu 2 galos num terreiro? Exu fala muito isso. Não existe 2 galos num terreiro de galinhas, só tem um galo. E num terreiro só tem um Exu, chefe, é ele que canta. Não tem 2, não se divide. Então, se eu pudesse dar um conselho, nunca firme seu Exu no terreiro do seu pai, mãe de santo. Não, você tem que firmar o Exu aqui para dar força. O Exu da casa vai dar força. Beleza, hoje você tá tudo bem com ele, amanhã você briga com ele. Aí tá lá no terreiro, o alguidar, tá lá a ferramenta, como é falado, né? Tá lá o punhal, o tridente, tá todo o axé do seu Exu lá. E aí? E outra coisa, que muita gente não sabe, porque isso daí só quem
teve talvez o privilégio de estudar com o maior conhecedor de magia, que é Rubens Saraceni, sabe. Porque quem não estudou com ele não sabe disso. Você botou seu Exu dentro de um terreiro, seu terreiro recebeu uma magia, seu Exu está magiado. Você botou seu Exu dentro de um terreiro, ele está dentro do campo daquele Exu guardião daquele terreiro. Tudo que aquele terreiro sofrer de ruim, seu Exu vai sofrer. Seu Exu vai ficar encampado, não vai poder o quê? Correr gira, porque ele está dentro de um campo. Ele vai precisar da benevolência do Exu da casa de abrir a porta e fechar a porta. Então, conselho, né? Aqui dentro é um templo escola, já se formaram, sei lá, acho que uns 200 médiuns aqui na minha casa. Não tem ninguém, aqui não tem um assentamento de ninguém. Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda, onde foi formado milhares de médiuns e milhares de sacerdotes de Umbanda. Não tem um Exu assentado lá que não seja as forças de Pai Rubens. Agora, quando ele passou, quem assumiu com certeza fez procedimentos. Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, dirigido pelo meu irmão Alexandre Cumino. Milhares de médiuns já se formaram, sacerdotes. Não tem ninguém lá sentado. Então, minha gente, não aceitem assentar o seu Exu no terreiro. Assentem na natureza. Seu Exu é lá, vamos lá. Seu Exu é Exu Caveira. Vá lá na natureza. Vai lá no cruzeiro do cemitério, à esquerda do cruzeiro. Peça licença ao Pai Obaluaê. E lá leve uma oferenda afirmadora de força. Não vou ensinar a oferenda afirmadora, que não é o caso. Mas lá, com a orientação do seu sacerdote, você leva a oferenda do seu Exu lá. Aqui, todos os médiuns em desenvolvimento fazem isso. Nós temos um sítio, eu não, né? Mas um médium da casa, o Gilson, que é o nosso Ogã, ele tem um sítio, ele cedeu parte desse sítio para que possamos fazer oferendas à natureza. Nós pouco mexemos lá, deixamos quase como uma natureza, e lá pode-se fazer oferenda, porque lá é natureza. Apesar de ser uma propriedade particular, é considerado natureza pela espiritualidade. É na beira de um riacho, tem mata, tem o riacho, dá para fazer oferenda para muitas forças. Inclusive para a esquerda, eles consideram ali um campo neutro. Inclusive no sábado agora, turma de desenvolvimento 7 irá realizar firmeza das pombagiras de trabalho. Firmou lá não é lá é um campo aberto. Vai acabar o curso, muitos dos médios vão para outras casas. Alguns vão ficar aqui conosco, mas muitos vão para outras casas irmãs, casas de conhecidos. A pombagira das médios, tanto do médium homem e da mulher, estão livres, não está presa, não precisa fazer nada. Então, isso é com a pombagira, com o Exu, com o caboclo, com o preto velho, com o orixá. Você imagina, você firma o orixá dentro da casa do seu sacerdote? E aí? O orixá é força da natureza, por que ele precisa ser firmado? Ele precisa ser firmado quem? O orixá da casa. O orixá do sacerdote precisa sim ser firmado ali. Precisa trazer elementos que foram consagrados na natureza e colocar ali. Para quê? Ser uma representação da força daquele orixá. Agora, o médium de Umbanda, não. O médium de Umbanda está sobre a alçada do orixá daquela casa, sobre o guardião daquela casa. Ele não precisa colocar as forças dele lá dentro, ele precisa colocar na natureza. Então, meus irmãos, queria falar com vocês sobre isso, que é algo muito polêmico. Você pode fazer a sua firmeza de Exu na sua casa com a maior tranquilidade, sem problema nenhum. Você ganhou um presente de um Exu, levou uma pedra, uma chave, uma ferradura, alguma coisa, você pode eventualmente ali reativar aquela força. Você é médium de Umbanda, você pode fazer uma firmeza móvel ou fixa na sua casa. E se você tem um terreiro de Umbanda, obviamente, você precisa, dentro de um terreiro,
tem um altar, se tem altar precisa ter uma força assentada, tá certo? A maioria das perguntas aí que passaram, deixa eu ver, o Silvério, como faremos na natureza, um médio, pai de santo? Aí depende de cada casa, Silvério, né? Ou o pai de santo vai junto, ou dá orientação para o seu filho de fé ir. Aqui nós fazemos das duas formas. Vamos juntos e aqueles que não podem ir no evento recebem a orientação para ir sozinho. Alice, como fazer um altar? É um pouquinho complexo, não dá para falar agora. Posso fazer um vídeo mais para frente direcionando como se faz um altar, certo? Eu trouxe para a minha casa minhas coisas do meu Exu, da minha pombagira, ótimo. Tá. Perfeito, Ana Lúcia. Acho que você trabalhava em algum terreiro e quando saiu da casa trouxe seus elementos. Ótimo, isso é o correto. Bom, acho que as demais já passaram. 30 minutos já está bom de vídeo. Amanhã temos giras de esquerda na nossa casa. Trabalhamos com Exu e pombagira. As pessoas que quiserem nos visitar. Senhas a partir das 18 horas. O trabalho começa pontualmente às 20. Estamos chegando aí no final do ano. Temos poucas giras aí até o final do ano. Nossa casa para a última gira da nossa casa será... Que dia, coisa? Dia 17 de dezembro é sábado. Quinta-feira é 15? Isso. Última gira da nossa casa será no dia 15 de dezembro. Ainda não temos qual gira. Depois vamos ficar parado até a terceira semana de janeiro, que se não me falha a memória, na semana que começa dia 16, segunda-feira. Vamos ficar parados esse período para recesso, descanso dos médios, descanso de todo o conjunto mediúnico da nossa casa. Mas temos a nossa festa para a Mãe Iemanjá no dia 3 de dezembro, na cidade de Praia Grande, aqui no estado de São Paulo, litoral de São Paulo, tá certo? Desculpa. Vou deixar o meu convite para aqueles que querem aprender a trabalhar com a magia divina das 7 pedras sagradas. Irá começar no dia 19 de novembro. É um grau fantástico, onde você vai aprender a trabalhar com todos os elementos cristalinos, minerais, onde você vai aprender a formar círculos mágicos, cruz mineral, heptagrama, octágono, enfim, uma infinidade de coisas que você vai poder o quê? Limpar a sua casa, descarregar, retirar vibrações negativas, abrir mandalas prosperadoras, fazer muita coisa. A magia divina foi trazida por mestre Rubens Saraceni, é algo que já está consolidado, já está aí há muito tempo fazendo bem para a humanidade. Se torne um mago das 7 pedras. Se você gosta de trabalhar com pedras, venha aprender a trabalhar magisticamente. Não é curso de litoterapia, tá? Não sou profissional dessa área. Você vai aprender a trabalhar magisticamente com todos os elementos minerais, todos, tá? Não é só 7 pedras, não. Todos. Amanhã vamos transmitir, sim, Andréia. Se tivermos conexão, né? A conexão tá meio zoada esses dias aí, desde semana passada, mas vamos transmitir, tá certo? Gira amanhã, Magia das 7 Pedras, 19 de novembro, de sábado, das 9 às 11, tá certo? Para aqueles que querem aprender. Curso de magia divina sempre presencial, impossível ser online, porque é um curso iniciatório, tá certo? A festa de Iemanjá, não sei se é isso que você está perguntando, não vai ser transmitida porque não temos conexão. Mas tem uma surpresa fantástica para a festa de Iemanjá. Nós teremos uma gravação, vamos falar assim, profissional, que nós com certeza teremos um vídeo fantástico da nossa festa, tá certo? Meu abraço, meu axé. Para aqueles que pegaram pela metade, meu nome é Cláudio Ricumini, somente um médium de Umbanda, somente um filho de Oxóssi, que quer levar uma palavrinha para
aqueles que gostam da Umbanda. Hoje eu recebi uma mensagem tão bacana do Xisto Júnior, que também é sacerdote de Umbanda, que o Xisto estava um pouco inseguro com a sua missão sacerdotal e assistindo os meus vídeos, os vídeos do Alexandre, os vídeos do Adérito, os vídeos do PH Alves e de tantos outros irmãos aí que falam da religião. O Xisto está mais confiante na sua missão sacerdotal, e isso, nossa, foi fantástico. Foi muito bom receber essa mensagem. Avisando, eu não sou adivinho, não faço previsões, não faço consulta online. O que eu faço de vez em quando as pessoas me pedem ajuda, claro, eu não nego ajuda. Eu encaminho para um dos médiuns da casa e sempre o nome daquela pessoa será trabalhado. Mas não faço consulta online, não sou adivinho, nada disso. E, principalmente, não faço trabalho de magia negra, trabalho de amarração amorosa, não vejo o futuro, sou só um médium de Umbanda, sou um sacerdote de Umbanda e essa é a minha missão. Tá certo, meus irmãos? Um abraço, um grande axé, um forte abraço, que amanhã na nossa gira de Exu possamos ter uma força vitalizadora e estimuladora muito forte, tá certo? Axé.